Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como eu fiz o meu currículo, como que eu fiz a minha carta de apresentação e como que foi a minha entrevista e todo o processo de contratação até a data da minha viagem aqui para os Estados Unidos. Fechou? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você curtir o vídeo, compartilhar também para que essa informação chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí, tá bom? Como prometido, finalmente o vídeo vai sair. Vamos começar falando sobre como que eu fiz a minha carta de apresentação. A minha carta de apresentação ela foi voltada a um pedido de oportunidade de trabalho, uma oportunidade de mudança de vida. Lá no meu Instagram tem um exemplo da carta de apresentação que eu fiz, tá? E aí, se você quiser dar uma olhada lá, tá nos destaques, tem uma cópia do meu currículo lá. Se você quiser usar ele como parâmetro para você, também pode pegar lá. Eu pesquisei na internet algumas críticas, né, de pessoas que trabalharam no RH aqui nos Estados Unidos, pessoas que trabalham com isso, né, que têm experiência. Pesquisei também dicas para agradar o RH de uma empresa americana. Então eu li algumas coisas e aí eu absorvi algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas foi a objetividade do currículo, né? Uma das coisas que eu vi na internet. Então eu fiz o meu currículo assim, tentei ser o mais objetivo possível para que ele não ficasse um currículo longo. Porque uma outra coisa que eu vi na internet foi que eles não leem currículos que tem mais de 2 páginas. Então eles estavam falando sobre isso, sobre esses currículos longos, né? Currículos que tem mais de 2 páginas aí. Inclusive ele disse que o ideal seria um currículo de 1 página. E também falou sobre fotos, desenhos, essas coisas no currículo, que isso não chama a atenção deles. Isso daí às vezes acaba até prejudicando. Ele falou, estava escrito lá que tem pessoas que têm um bom currículo, mas tenta ficar tão apresentável na foto, tão apresentável, fazer um currículo tão desenhado, que acaba parecendo forçado. E eles não gostam disso aqui, eles gostam de objetividade, tá? Então, as experiências que eu tive, eu coloquei bem objetiva o que eu fazia, né? Eu coloquei de forma objetiva o que eu fazia, quais eram as minhas funções nas empresas e nos cargos que eu tive, tá? Eu usei todas as minhas experiências, porque a vaga que eu me candidatei não pedi experiência nenhuma. Então eu usei as minhas experiências para mostrar para eles um pouco de como que eu era e o que eu tinha adquirido na minha vida profissional. Mas isso também não vale nada aqui, porque aqui você vai chegar e vai aprender, eles vão te ensinar. Você é tratado como se você não tivesse experiência nenhuma, tá? Mas o currículo ideal é fazer dessa forma, um currículo objetivo, um currículo curto, um currículo que não tenha muito frufru, um currículo que seja simples, objetivo, um currículo que tenha um design legal, porém simples, né? Ele disse, inclusive uma das frases que ele usou o simples às vezes é melhor, né? Então eu fiz o meu currículo com base nisso daí. Quem quiser, como eu já falei, lá no Instagram tem uma cópia desse currículo, tem uma cópia nos destaques. É só ir lá, clica nos destaques lá no primeiro onde está escrito dúvidas, clica lá e você vai ver, um dos stories lá tem o meu currículo, você pode usar ele como base, tá bom? Agora vamos falar sobre a minha entrevista. A minha entrevista, eu recebi um contato da empresa no dia 2 de fevereiro, me convidando para a entrevista no dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, eu participei da entrevista por um aplicativo de videoconferência, tá? Mas eu já tinha falado para eles nas trocas de e-mails, né? Que eles entraram em contato comigo por e-mail, nas trocas de e-mail, que o meu inglês não era muito bom. E aí eles me ofereceram, dizendo para mim que o diretor do setor onde eu ia trabalhar, ele falava espanhol. Então, eles me deram essa possibilidade de fazer entrevista em espanhol. Ele não me fez muitas perguntas assim referente a conhecimento do serviço, porque eles não pediam experiência. Ele me perguntou sobre os meus trabalhos, algumas coisas, né, as experiências que eu tive. Ele me fez alguns questionamentos, e uma pergunta que ele me fez, que eu acredito que tenha dado mais trabalho para responder, foi qual que seria a sensação, né? Como que eu estava me sentindo deixando de ser policial, uma autoridade no Brasil, né? Entre aspas.
e vindo para cá para trabalhar no setor de limpeza. Ele me perguntou sobre isso, como que seria para mim, né? Então, eu, da mesma forma que eu fiz na minha carta de apresentação, eu disse para ele que eu encararia isso como uma oportunidade de mudança de vida, que para mim essa era a oportunidade da minha vida, e realmente é, tá? Então, eu fiz a entrevista toda em espanhol. Ele me perguntou se eu sabia fazer cama, se eu sabia, se eu tinha noções básicas de limpeza. Me fez algumas perguntas simples assim, mas a entrevista eu fiz em espanhol, foi super tranquila. E ele me disse que em alguns dias eles entrariam em contato, caso eu tivesse sido aprovado, que ele tinha mais pessoas para entrevistar. Então passaram-se 6 dias, no dia 16 eles me enviaram um e-mail me dando parabéns, dizendo que eu estava aprovado para a vaga e me perguntando se eu já tinha o visto, né? Eu respondi dizendo que não, que eu precisava de um patrocinador. E nesse momento eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu falei, eles estão me perguntando se é o visto, se eu já tenho visto, é porque eles não vão patrocinar, né? Mas logo na sequência, passou aí uns 40 minutos mais ou menos, eles me mandaram todas as documentações para eu dar entrada na solicitação do meu visto. E aí eu já fiquei mais tranquilo, né? Bom, resumindo, no dia 16 de fevereiro eu dei entrada no meu visto. Então, depois de preencher a DS 160, eu fiz o pagamento dela com cartão de crédito. Eu peguei o cartão emprestado do meu primo porque eu não tinha cartão. E depois que eu fiz o pagamento, já liberou para mim para eu fazer o agendamento, tanto para marcar as digitais, né, e a foto, quanto para fazer a entrevista. Eu não lembro exatamente as datas, eu lembro que a minha entrevista foi no dia 1º de março. E eu estava preenchendo no dia 16 de fevereiro. Fiz todo o procedimento, né? Tirei as digitais, tirei a foto. No dia 1º de março fui para a entrevista no consulado. Depois eu vou gravar um vídeo falando como é que foi a parte do consulado, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Mas no dia 1º de março fiz a entrevista no consulado. Fui aprovado lá na hora, tive que pagar $100. Depois eu detalho para vocês como é que funciona. Paguei os $100 e o meu passaporte foi para colagem do visto. E eu recebi meu passaporte 2 dias depois, no dia 3 de março. Então o processo todo, desde o primeiro contato da empresa comigo, que foi no dia 2 de fevereiro, até eu retirar o meu passaporte, foi 1 mês, com o visto já. Retirei no dia 3 de março. No dia 21 de março, eu recebi a minha passagem para viajar. E aí, a minha passagem estava marcada para o dia 2 de abril, saindo do Brasil dia 2 de abril, cheguei aqui no dia 3 de abril. Então, totalizando aí praticamente 2 meses, né, todo o processo. É muito rápido, mas também é muito simples. Depois eu vou falar para vocês como é que foi a minha entrevista lá no consulado, no próximo vídeo, tá bom? Mas foi super tranquila, eu vou detalhar para vocês, tá? Quem ainda não conhece como fazer para se candidatar a essas vagas, eu tenho um vídeo que eu postei aí no canal, eu vou colocar ele aqui em cima, só clicar no link aí e assistir lá, tem passo a passo para você se candidatar para as vagas de trabalho aqui nos Estados Unidos, essas vagas temporárias, tá? E é isso, beleza, gente? Basicamente é isso. Próximo vídeo vou falar aí sobre como foi o processo no consulado, desde o preenchimento da DS 160, que fui eu mesmo que fiz, e a entrevista, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo